chegamos agora ao episódio 2 da primeira temporada de Invencível ou Vai ou Racha. Cara, você não consegue pensar coisas boas quando o título do episódio é ou vai ou racha, sendo que a gente acabou de ver uma cena de cabeças sendo rachadas, né? A partir do momento do nível que a série estabeleceu no primeiro episódio, a nossa certeza a partir do segundo é que não vai ser bonito de se ver. Ou vai ser bonito de se ver, dependendo da preferência de cada um. Aí a gente vê aquele segurança padrasto, lembra do primeiro episódio? Que tava tendo problema com o enteado? Ele naquela conversa... comentou que ia viajar pra Londres pra levar o enteado... Porque o moleque tava afim dos Beatles. Isso. Aí a gente vê eles visitando o Palácio de Buckingham. Eis que o garoto salva o padrasto de um carregamento de hambúrguer caindo do céu, chama ele de pai e deixa o padrasto emocionado. Que bonitinho. E aí você vê, né, cara, a cena na metade do primeiro episódio vai ser paga no comecinho do segundo, que você lembra onde foi parar o saco de lixo que o Mark jogou, né, quando a primeira ação poderosa dele. Pior que era aquele saco de lixo de hambúrguer do Mark, né? Exatamente. Mas vamos lá. Então, vemos novamente a cena do massacre dos Guardiões com o Omni-Man desmaiado. Homens em trajes invisíveis. Pode dizer que são trajes invisíveis, né? Trajes... São. É isso mesmo. É um exército lá usando... Com aquelas camuflagens tipo Predador, saca? Inclusive, esse uniforme invisível aparece outras vezes ao longo da série também. Porque isso aí, na verdade, não é um exército, não é um governo. É um governo, mas não é um governo. Isso aí, na verdade... sim. A base tá no Pentágono, É a Agência de Defesa Global, ADG. Aí, além do Omni-Man, aparentemente o Imortal sobreviveu, porque afinal de contas ele não seria imortal se não tivesse sobrevivido. Nota, a cabeça dele foi separada do corpo, foda-se, ele sobrevive. Então, okay? na verdade, nesse momento a gente não entendeu que sobreviveu. A gente entendeu que eles colocaram alguma coisa no corpo, o corpo teve um choque, teve um movimento por causa do choque, eles pegam a cabeça e guardam a cabeça, mas até então a gente entendeu, morreu mesmo. Até porque mais pra frente ele é enterrado, né? Tem um funeral pra ele. Foda-se. Ele é imortal, tá? Foda-se. Tem um engravatado que depois a gente descobre que é o chefe dos Guardiões, surge e fica puto com o ocorrido. Na casa do Nolan, a Debbie acorda assustada e não vê o Nolan do lado dela. Ao sair, a Debbie se encontra com 2 empregados da tal Agência de Defesa Global. Aí, como você falou, lá no Pentágono, que é a base da ADG, Donald, que é o assistente do Cecil. O Cecil é literalmente o chefe da agência, que é aquele engravatado que ficou puto na cena anterior. E, na minha opinião, é o melhor personagem deste desenho. Ou pelo menos é o maior filho da puta desse desenho. O que você acha? E eles depois contam a história dele, ele fica... Porque assim, ele é um personagem muito... Talvez seja o personagem mais verossímil numa ideia de você ter alguém do governo que precisa lidar com seres superpoderosos, tanto do bem quanto do mal, e que tem meio que poderes administrativos absolutos, e ele tem uma cicatriz grande na cara, você percebe que é alguém que, tipo, o personagem consegue carregar bem isso, tipo, ele não começou hoje nessa parada, né? O personagem é muito bom. Eu não sei se você concorda comigo que esse aí é o Nick Fury com o botão do foda-se ligado no máximo. Nossa, boa definição. Boa mesmo. Não é? É o Nick Fury, só que com Samuel L. Jackson sendo dirigido pelo Tarantino. Porra, bem, gostei mais ainda da tua definição. Aí, como a gente falou, o Donald, que é o assistente do Cecil, explica pra Debbie que o Nolan tá recebendo os melhores cuidados médicos que a ciência moderna pode oferecer. O Donald diz ainda que a agência é secreta, mas que um dia eles querem trabalhar com
Invencível! Só que não ele falar, ele apareceu a placa. E uma coisa que, obviamente, você percebeu é que cada vez mais respingos de sangue mancham o título. O objetivo, claro, é que essa tela de abertura vai deixar de ter fundo azul em algum momento e vai ser só fundo vermelho. Um spoilerzinho, no episódio 8 isso acontece. A tela já tá totalmente manchada de sangue. Mas vai lá. A Deb e o Mark visitam o quarto do Nolan, que está em coma. Mark pergunta quem fez isso, e o Cecil, que estava no canto, a la Nick Fury, surge dizendo que ninguém sabe quem fez isso. Puta que pariu, cara, eu não sei de dúvida, cara. O Cecil é meu personagem favorito. Da série toda, é o cara sem poder, porque é um humano normal. Tudo bem que o teleporte, que dá pra contar o teleporte como poder, porque não é poder, é tecnologia. Mas o teleporte é tecnologia, né? É tecnologia, tanto que todos os agentes da DG usam esse teleporte. Só que o teleporte do Cecil é ativado por ele. É ele que escolhe a hora que se teleporta. Por isso que parece que é poder, mas não é. Não é não. Cara, mas ele é foda pra caraca. É o personagem mais... Você falou verossímil dessa porra, desse desenho é o Cecil. Nossa senhora. Aí o Cecil informa que os guardiões foram mortos e que o Omni-Man é o único sobrevivente, e a causa provável é que algum super vilão atraiu o Omni-Man no quartel dos guardiões para emboscá-lo e matar a todos. Eles não sabem porque as câmeras do quartel estavam desligadas na hora. Coincidência? Acho que não. Mas tudo bem, vamos lá. Aí a Deb ordena que lhe tragam toalhas limpas, água gelada e uma cama para ela ficar cuidando do Nolan. Aí eu pergunto para você, Rafael Dourado, se você gostou dessa ideia? Olha, o que eu achei mais curioso é que o cara que seria o ser humano mais poderoso da Terra, da agência que controla super-heróis, também tem que obedecer à esposa do super-homem aqui. Porque, como já diz o grande e reconhecido refrão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a mulher fala grosso, bicho. Não, aí que tu vê como é que quem manda na casa do Nolan é a Deb, né? Mas tá bom, vamos lá. Aí o Donald recebe um alerta de ataque acontecendo no centro e o Mark resolve ir como Invencível. Quando o Invencível chega no local, vemos uma invasão alienígena chegando por um portal dimensional. Aí nota, essa é a primeira aparição dos Flaxans, uma raça de outra dimensão que vive invadindo a Terra. Você falou que tem recorrência de vilão, e que tal recorrência de vilão no mesmo episódio? E se eu não me engano, nos quadrinhos vai ter um arco lá pra frente da Menina Monstro que envolve essa dimensão dos Flaxans. Sim, aconteceu. Não sei se vai entrar na série. Não, já entrou. Aconteceu agora nessa última temporada. A menina monstro e o robô, para impedir uma das últimas invasões do Flaxans, eles entram no portal, e só que diferente do Nolan, que também faz isso, só que diferente do Nolan, eles ficam lá. E ficam lá um tempão, tanto que o robô virou imperador do Império Flaxan. Eu tô atrasado com a última temporada. Não, mas isso não acontece. Não acontece isso tudo. Acontece só eles entrarem no portal e ficar por lá. A gente ainda não sabe o que aconteceu com eles ainda. Eu tô dando já spoiler do quadrinho, entendeu? Mas vamos lá. Aí o Invencível tenta salvar uma senhorinha, parece que tá dando tudo errado, mas eis que surgem ninguém mais, ninguém menos que a Tropa Jovem. São tipo os Teen Titans. X-Men. Não, tá mais pra Jovens Titãs do que pra X-Men, né? Mas tá, serve X-Men, porque afinal de contas X-Men e Jovens Titãs são duas caras da mesma moeda nas editoras. Tem uma versão X-Men Jovens, não tem? É os Novos Mutantes. É. Mas tecnicamente, no começo, os X-Men era tudo pirralho.
E aí nós temos aqui, porque a gente tem, né, são tudo novinho, né? O único que a gente não sabe a idade é o robô, né? Porque é a Eve Atômica, adolescente, o Rex Explosão, que não terminou o colegial, e a Duplicate. E chato para caralho. Ele é bem mala. E o robô que, desses 4, curiosamente, é o mais carismático. Tá faltando uma aí. Você falou da Eve, do Rex, do robô. A Duplicate. Esse nome é ótimo, esse nome é incrível. Cara, os nomes são ótimos. Eva Atômica, porque é uma Eva da Era Atômica. Pô, maravilhoso, cara. Explosão. Cara, esse nome é sensacional. Cara. E Duplicate, que ela é uma garota que se duplica, né? Ela faz clones dela mesma, né? Só que instantâneo. Faz duplicata, tipo o homem múltiplo dos X-Men. Como é que era? Os Impossíveis. Também tinha o Multi-Homem, só que diferente da Duplicate, o Multi-Homem era um homem colado no outro, né? Enquanto que a Duplicate, as duplicatas ficam soltas, se mexendo do jeito que ela quiser. Porra, o maior poder dela é deixar as outras morrer no lugar dela. Aí, uma coisa que eu quero discutir a partir de agora aqui contigo, senhor Rafael Dourado, é a nítida falta de orçamento que Invencível teve em literalmente todas as temporadas. Vai ter um episódio mais pra frente que isso é inclusive discutido quebrando a quarta parede, mas deixa pra lá, a gente falar isso no futuro. Por quê? Você percebeu como é que é o símbolo do traje da Eve Atômica? Cara, é aquele... parece como se fosse aquela varinha mágica estranha daquela série da Star e as Forças do Mal, assim. Tem um círculo, um xizinho no meio, um cetro, uma coisa assim. Ok, uma coisa que o senhor não percebeu, porque o senhor não é conhecedor dos quadrinhos, aquele X, que é ela tem, na verdade não é uma varinha da Star, é o símbolo feminino, que é aquele símbolo da bolinha com a setinha. A cruzinha embaixo do círculo. É porque tem um X no meio, né? O X não é que aquele X, aí é que tá, aquilo ali não era um X, aquilo ali ficou um X na série, mas aquilo ali são 2 círculos entrelaçados para parecer um átomo. Mas nem a pau. Ah, caramba. Agora eu abri aqui a imagem do quadrinho. Você procurou? Procura aí. Eva Atom Eve Logo. Aí tu vai ver, nos quadrinhos tem até 3 círculos. Não é são 2, são 3 círculos. Só que, porra, que desatenção, cara, da galera. Não é desatenção. Não, resolvido de outro jeito. Não é desatenção. Não é desatenção. É corte de custo. Não, sim, ok. Quando você vai animar, você tem realmente que tomar decisões que facilitem, porque na animação algumas sequências são desenho quadro a quadro, e quanto menos detalhes complexos, mais vai ser eficiente a produção. Mas a desatenção foi como é que aparentemente não pararam para pensar que o negócio teria que parecer minimamente com o que é original. Realmente, nunca que eu ia ver que isso aqui eram coisas girando em torno. Eu olho aqui, eu tô vendo um xizinho. Agora que tu viu o original... Ela é misógina. Não parece que a Eve Atômica é alguém contra o feminismo? Porque parece que ela tá indo contra o símbolo do feminismo. Aí agora, eu fazendo a pesquisa aqui, parece que em temporadas vindouras eles deram uma melhoradinha. Não, mas nunca consertaram. Melhoraram, mas nunca consertaram, cara. É muito raro acontecer. Quase ela tava fazendo um close no peito da menina pra aparecer o símbolo direito. Valeria a pena ter trocado o símbolo, cara, pra animação. Foda-se, né? Fazer o quê? Aí a Eve manda o Invencível levar a senhora pro hospital e ele fica babando nela, tudo bem. Quem não? Que a Eve é bonitinha pra cacete. Tá. Não, dá a entender que aquela é uma Mary Jane, né? A ruiva que chama atenção. Tá. Né? Mas e o poder dela... Você percebeu como é que é o poder dela? É o da Feiticeira Escarlate, né? Não é. Ela consegue manipular átomos. Ela faz manipulação de matéria não orgânica em nível subatômico. Tem um episódio
E quando você começa a assistir a série pelo Prime Video, se começar agora, ele vai ser o primeiro episódio que vão te oferecer, que é o episódio da história dela. Sim, isso é um spin-off que apareceu depois da 3ª temporada. E quando você entra hoje, é o que ele te convida primeiro a assistir. Sim, que é o Invencível apresenta Eve Atômica. E, cara, o poder dela é muito foda. É estilo o Beyonder de poder, tá? Deu pra sacar? Na própria série eles falam que só não é mais... Poderia ser mais roubado ainda, mas é porque tem um inibidor lá que limita ela a não poder fazer. Um inibidor na cabeça dela, mas que quando ela tá em perigo, ela mesma desativa o inibidor e aí, maluco, porrada pra comer na casa da Noca. Então tá, bora. Aí, de repente, os Flaxans começam a sofrer um envelhecimento precoce e vários deles morrem do nada. Eu lembro que assistindo isso a primeira vez eu achava que era uma coisa meio Guerra dos Mundos, tipo, eu também. Foram contaminados com alguma coisa. Primeira vez que eu pensei que eles estivessem adoecendo por causa de alguma bactéria presente na Terra, tal coisa, mas não. Alguns deles fogem, inclusive um deles que ficou caolho por causa do Invencível e que vai se tornar o quê? Um personagem recorrente nas próximas invasões, né? E é aquele truque manjado, né? Diferenciar um do exército de alienígena todos iguais pra gente saber com quem é que a gente tem que prestar atenção na próxima aparição. É isso aí. Aí o Invencível invade a base da ADG com a senhora, com aquela senhorinha que ele salvou, exigindo que cuidem dela. A velhinha que ele salvou dá a entender que ele terminou de quebrar ela, né? Quando ele é atingido fugindo com ela. Mais ou menos, ela ainda tá meio... Tá no fio da gaita, entendeu? Tá no pó da rabiola, mas tá lá, tá viva. Os médicos levam enquanto vários soldados apontavam armas pro Invencível. Porque, óbvio, ele invadiu a porra da base da DG. Tudo bem, ele é herói, mas foda-se. Aqui é a base da DG, Sim. É o Pentágono, caralho. A regra vale pra todo mundo. Bom, menos pro Cécio. Aí a Debbie encontra o Mark ensanguentado no quarto do Nolan, lamentando por não ter sido como ele. Olha, cara, uma coisa que a gente tem que já deixar claro sobre o Invencível, porque o herói chorão da porra que é o Invencível, cara. O Invencível é muito traumatizado, cara, é muito viado, no sentido pejorativo da palavra, vamos assim dizer, né? Mas tem uma coisa que eu vou admitir, assim, que eu curto o fato de que é natural. Ele é muito chorão, ele é muito, né, resmunguento, mas, sei lá, diferente do Harry Potter no 5º livro, ele não é um adolescente insuportável. Faz sentido, assim, a insegurança dele, o medo dele, a tristeza dele não conseguir fazer o que o pai faz. É bem construído pra caramba. Nesse comecinho, é um personagem bem tridimensional, apesar do desenho ser bidimensional. Mas tu tem que admitir que ele é chato pra caralho. Ah, mas é adolescente, né? Tá. Né? Pra parecer um adolescente tem que ser chato. É cacófato. Então tá. Aí, voltando pra escola, o Mark conta pro William que o seu pai foi agredido. Só, ele ainda não sabe que o pai é o Omni-Man, né? O Mark vê Eve Wilkins, a.k.a. Eve Atômica, no corredor e vai falar com ela. Ou seja, clichêzaço, eles são amigos de escola, ou conhecidos, né? Tem uma coisa legal, que isso foi uma sacada legal de roteiro. Ela é a menina bonita da escola e tal. Quando ele olha pra ela, depois de ter trabalhado com ela no dia anterior, ele reconhece. E aí ele vai, né, na conversa que eles vão ter, ele, né, fala, pô, mas como que ninguém te reconhece? Ela fala assim, porque ninguém tá esperando, vai ter uma super heroína no corredor da escola, então ninguém vai ver. É muito bom, isso é uma sacada legal, assim, é meio que o lance do por que o óculos disfarça bem o Superman, porque ninguém espera que o banana do Clark Kent vai ser o Superman, então funciona. E sendo que isso é pior ainda no caso da Eve Atômica, porque ela literalmente não usa porra nenhuma no uniforme. Ela usa assim, ela usa uma sainha curta, aí ninguém olha pra cara.
Tá, eu não vou deixar de te dar razão. O meu contrato do Sindicato dos Homens me impede de te dar razão nesse momento, mas tá bom. Sainha curta não, um maiô cavado. É aquela roupa da She-Ra, saca? Aquela saia She-Ra. Sim. Que não cobre porra nenhuma. Então... Aí ele agradece ela por ter salvo. Ela falou: salvo? Do que você tá falando? Eu era aquele cara que tentou salvar a senhora. O carinha de azul e amarelo, porque ele não sabia, né? O nome do cara. Meu nome é Invencível. Aí ela: exagerado, otimista demais isso daí, né? Foi o que deu pra fazer, é o que tem pra hoje. Teria sido um bom momento pra colocar a abertura de novo, inclusive. Mas não. Não, nessa hora não. Aí a Amber ouve de duas amigas que o Mark apanhou, entre aspas, do Todd de novo. E a Eve e o Mark conversam sobre os seus poderes, identidade secreta e outras cositas más. A Eve... E aí uma curiosidade, tá? Curiosidade. Não é nessa hora, porque você comentou aqui da Amber ter ficado sabendo que o Mark pediu pra apanhar. Uhum. E ficou sabendo, ele saiu de rolê ela viu os dois conversando, né? Ela viu a Eve e o Mark conversando. Aí agora ela tá interessada. Lógico. O olhinho dela a sobrancelha subiu. Não foi porque ele apanhou de novo do Todd, mas foi porque viu que ele tá falando tá disponível, tá na área, né? Tá pra jogo. Não, viu que ele tá interessado em outra. Aí é que virou a chavinha pra ela. Mas aí é que se diz tá pra jogo, porque agora ela pode roubar ela de outra pessoa. Eu não conhecia essa expressão nesse sentido. Jovem demais. Jovem. Tá bom. Mas aí a Eve convida o Mark para conhecer a Tropa Jovem, que é o grupo do qual ela faz parte, né? Aí no local ele é fã. No local, segundo a própria Eve, é o 4º maior grupo da América. Isso é muito bom, cara. Essa conversa de grupo de super-herói com rivalidade com os outros é muito maneiro. Aí no local da batalha dos Flaxans, Cecil dá parabéns ao robô e a sua equipe. O robô explica ao Cecil que os Flaxans foram derrotados, pois sua dimensão o tempo passa mais rápido e todos eles morreram de velhice. Cecil pergunta então a opinião do robô sobre Invencível. E o que o robô acha do Invencível, querido Dourado? O menino é bom. Não tá pronto ainda, mas o menino é bom. Né? Ele não fala tão descabido, não, porque o robô ele tem aquela característica de fala meio metódica, robótica, né? Robótica. Não necessariamente robótica, tudo bem que ele é um robô, mas ele vai depois descobrir que na verdade o robô não é um robô. E é um robô, mas não é um robô. Ele é um drone, mas mas a gente não sabe disso ainda. Ainda não. Mas o lance é que ele sempre fala ele tem sempre um linguajar muito rebuscado. Uma coisa meio... Sim. O Android lá do Jornada nas Estrelas, o Data. Sim. Aí o Cecil se teleporta até o massacre dos Guardiões e recebe a visita de Damian Darkblood, detetive demônio que decide investigar o caso. Qualquer semelhança com Hellboy não é mera coincidência. Não, a hora que ele aparece, eu até fui ver nos créditos pra ver se o autor do Hellboy não tá na série também, né? Porque não tem sutileza nenhuma, né? Nenhuma. Mas tá bom. Aí de volta na escola, Amber cumprimenta o Mark e pergunta da surra do Todd. O Mark diz que é a nova estratégia dele deixar o Todd bater nele até cansar. Aí o Mark sai com a Eve, aí a Amber olhou, né? A Amber viu, tá disponível, né? Agora eu quero. Né? É muito aquele episódio dos Simpsons que a Lisa explica pro Bart que é só tirar a bola do alcance da Meg que a Meg passa a querer a bola. É por aí. Aí o Mark e a Eve vão até a sede da Tropa Jovem.
né? Voando, e o Mark estaciona atrapalhado. Lógico. Aí eles entram na sede e a primeira coisa que acontece é o Rex Explosão dando um beijaço na Eve, que aí o Mark, tá, filha da puta, ela já tem nome. Nossa, a cara do Mark naquele momento é a cara típica de todo adolescente que já passou por isso, reconhece. E aí é a diferença, queridos ouvintes, entre meninos e meninas. Menina vê menino com menina e diz, agora ele vai ser meu. Menino vê menina com menino e fala, puta que pariu, fudeu. Com o agravante que o menino com quem a menina viu o outro menino explode coisas. O outro menino é o Gambit, né? Então... e fora, não, antes fosse o Gambit, que o Gambit pelo menos é carismático, o Rex Explosão é babaca. É um Gambit que não é francês. É um Gambit babaca, tá? Vamos lá. E todos cumprimentam o Invencível e o robô convida Invencível a participar da tropa jovem. O Mark aceita e depois conta tudo para o Omni-Man ainda em coma. Mark visita a tal senhora que ele salvou e descobre que o nome dela é Maya. Isso vai fazer alguma importância na vida dele? Não, foda-se. Mas... Pois é, né? Eles constroem isso tudo, a gente fica... né? Meio que promete que isso vai ter relevância, tem uma relevância dentro do contexto da história dele e tal, mas o assunto morre aqui, literalmente, inclusive. Aí, naquela conversa que o robô teve com o Mark, convidando ele pra tropa, ele falou que deixou um alarme contra Flaxans desenvolvido para quando viesse a próxima. E não é que a porra do alarme toca na sede da tropa? E aí nós temos uma luta com melhores resultados, já que não tem Omni-Man ainda para vir ajudar, né? Aí nesse meio tempo, de volta na escola, o William tenta arrancar do Mark o que ele fez com a Eve. Aí o Mark diz que não vai ter chance com a Eve porque ela tem namorado. Aí o William, foda-se, porque sabe como é que é? O William é gay, então ele tem uma cabeça de mulher. É aquela coisa, a garota já tem namorado, foda-se, eu também posso ter chance. É a cabeça do William, né? Pô, eu já ia falar que é o amigo pilha errada, mas você foi por um outro lado. Não é pilha errada, não. É o amigo gay mesmo. A ideia, a cabeça do William é igual cabeça de menina nesse caso. Ele, já tem, foda-se, você é melhor. Não, caguei. Bora. Aí a Amber aparece, né? E o Mark saiu, inclusive, atrás da Eve, que a Eve apareceu no fundo da tela, passando ao Mark. Sabe mais? Tchau, um abraço. Aí a Amber aparece, pergunta do Mark pro William, e aí é que tu vê como é que é a cabeça de amigo gay. Ele não só fala que ele tá disponível, como ele ainda dá o telefone dele pra ela. O William é o melhor amigo gay que eu já vi alguém ter na vida. Puta que pariu. É o amigo que compartilha o Bros Code lá do How I Met Your Mother. Sim, sendo que com a diferença de que ele não é um bro, ele é uma broa. Não, mas no How I Met Your Mother o irmão do Barney também usa o Bros Code e ele um ajuda o outro. Verdade. Vale pros dois lados. Aí acontece a segunda invasão Flaxan. Dessa vez, eles estão usando braceletes especiais que impedem eles de envelhecer rápido. Aquele caolho aparece e ele parece ser agora o líder da armada Flaxan. Aí o robô descobre o segredo dos braceletes, a tropa destrói os braceletes todos, eles começam a envelhecer de novo e impediram mais uma invasão. E aí a gente tem o robô revelando a habilidade que ele tem, né, tipo, de tecnologia, porque ele desenvolve rapidinho um sensor que quebra, né, todos os braceletes. Ele faz um choque supersônico que numa frequência que explode os braceletes tudo. E eles botam aqueles Tecnobubble ali, mas faz sentido. Não, mas o robô é inteligente pra caralho. Isso já ficou óbvio. Sim. Né? Tem nessa cena, inclusive, da segunda invasão, que o robô dá eu vou dar uma má notícia. Aí o Rex,
nossa, o robô vai dar uma má notícia. Gente, o robô vai dar uma má notícia. Qual é a má notícia, robô? Ah, bababá, os braceletes dele que estão impedindo tal coisa. Robô, às vezes eu acho que você tem uns parafusos soltos, né? Aí, não, mas eu não tenho parafusos. Minhas juntas são magnéticas. Cara, essa dinâmica dos dois é muito boa. Né? Porque é o cara tentando fazer comentário sarcástico fora do tom o tempo todo e é o robô Sheldon, né? Que não identifica o robô Sheldon. É o robô Sheldon, com certeza. Aí, beleza. O Mark atende um comunicado do Cecil, pois o Nolan acordou do coma. O Nolan volta pra casa e começa a treinar de novo com o Mark. A gente percebe como o Nolan é um mau mentiroso. Porque o Cecil dá uma pergunta porque o Cecil pergunta o que aconteceu e ele dá uma resposta meio atravessada. Era só dizer, eu não conseguia ver contra o que eu estava lutando, mas estávamos todos lutando entre nós sem entender o que estava acontecendo. Se ele fala isso, foi um controle psíquico, foi uma ilusão. Eles teriam anos de série para desenvolver uma teoria. Mas como ele fala que enfrentou alguém, tipo, já o Ceci naquela hora já dá aquela erguidinha de sobrancelha e fala, tem uma coisa errada nessa história. Alguém que conseguiu dar porrada em você, o filho da puta mais forte do planeta. Tá bom, ok. Aí o Cecil visita os Graysons, né, e pede pro Nolan cuidar de uma ameaça que tá vindo do espaço. A Debbie diz que o Nolan não pode ir, porque ele ainda tá se recuperando, e o Mark se oferece pra ir. Aí o Nolan, Alexandre, deixa o moleque ir. Alexandre, imagina o seguinte, Alexandre. O Nick Fury chega pro Super-Homem e fala, vem resolver um problema aqui para mim. A Lois Lane entrar no meio e falar, não, pros dois. Foi isso que aconteceu aqui, né? Mas há uma diferença, meu querido senhor Rafael Dourado. É que Debbie é muito mais foda do que a Lois Lane. Mais um ponto pra ela. Né? Então pronto. Aí o Nolan dá o aval, né? Não, deixa ele ir. Ele consegue dar conta desse cara. Como assim consegue dar conta? Você já sabe quem é? Eu sei quem é. Um babaca que aparece aqui, vira e mexe. É só chegar lá, dar porrada nele e ele vai embora. Não se preocupa não. Aí beleza. O Invencível descobre que ele consegue segurar o fôlego por bastante tempo. Coisa que ele não fez antes porque ele não estava acostumado. Mas agora ele... Cara, a explicação é ótima, que ele chegou e falou, mas espera aí, como é que eu vou respirar no espaço? E o pai sorrindo, essa é a melhor parte. Não vai, né? Aí ele é atacado por um ciclope alienígena que confunde ele com o Omni-Man, só que sem bigode. Aí, interessante dizer que no original, quem dubla a cabeça do ciclope é o Seth Rogen, né? Que é o Seth Rogen, produtor executivo da série. Vamos dar nome pra criança logo? Ele é Alan the Alien. Eu adoro esse nome, cara. Eu acho maravilhoso. Alan the Alien é excelente. Alan the Alien. Cara, é um dos melhores personagens também. Da galera do espaço, o Alan é o melhor que tem, cara. O Alan the Alien. É muito bom. Já ri muito na primeira vez que ele apareceu. Muito bom mesmo. Aí o Alan the Alien, né, começa a brigar com o Mark. Mas aí, peraí, dá um tempo. Você pode conversar? Você quer conversar? Pode, conversa, senta aí. Eles estavam na lua, inclusive, né? O Alien pega uma pedra, bota ali, chuta outra pro ar. Não, senta aí, vamos conversar. Aí ele diz que se chama Alan the Alien. E ele é um avaliador da coalizão dos planetas, para ver se a Terra tem condição de se defender de ameaças alienígenas. Mas eu te pergunto, a você, senhor Dourado, era para ele estar aqui na Terra? Aqui a gente tem um momento que parece que foi escrito pelos roteiristas do Monty Python. Porque o Alan the Alien, avaliador da coalizão dos planetas, que chega num planeta para lutar contra o campeão que se dispõe a fazê-lo e assim garantir se o planeta tem ou não como se definir de ameaça alienígena, não sabe ler direito, tem dislexia, em vez de ler Terra, seria o lugar que tinha que ir, ele confundiu com Terra e foi parar no planeta errado. Aí no original, você até colocou aqui, né? É Uraf, seria o lugar que ele deveria ir,
mas ele foi pra Earth. Você acha que é Monty Python? Pois eu já acho diferente. Isso aqui tem a cara do Douglas Adams. Ah, bom, Douglas Adams roteirizou Monty Python, então tá tudo junto. Então tá pronto, né? Foda-se. Aí o Arlen pede desculpas pela confusão e se despede. Beleza, aí morrendo de medo de não perder o emprego por causa da confusão. Né? Aí entra aquela cena de que fala do Cecil perguntou pro Nolan o que tinha acontecido durante o massacre, aí que já falou que o Nolan falou que era um inimigo, que tava no escuro, tal e coisa, beleza, e o Cecil, tá, inimigo no escuro. Entendi. Deixa eu lá um negocinho aqui, rapidinho, eu já volto, hein? Qual que é a tua criptonita mesmo? Não tem, pior que não tem. Mas vá lá. Aí na escola, Todd pede desculpas de um jeito amável, né? Um jeito assim, amigável, né, Dourado? Pois é, ali aqui eles emularam o Flash Thompson, né, do Homem-Aranha, principalmente aquela versão do filme, do primeiro do Tobey Maguire, mas tem uma questão aqui. O Todd ameaça bater no Mark pra todo mundo achar que ele tá implicando com o Mark, mas na verdade ele tá chegando no Mark, dando o telefone da Amber pro Mark ligar e dizendo que a Amber tem fotos constrangedoras dele que ela ameaçou espalhar se ele não fizesse isso. Agora eu te pergunto, se o amigo do Mark já tinha entregado o telefone do Mark pra ela, por que ela não ligou direto pra ele? Por que precisa entregar o telefone dela pra ele? Estamos numa época que é melhor o homem tomar iniciativa, tal. Isso é falta de WhatsApp, isso sim. Eles só usam SMS lá e aí tem que ficar negociando isso. Também. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Surge a terceira invasão Flax. Falamos sobre o inimigo recorrente? Então toma, né? O tal do Caolho, ele tá mais velho e dentro de um traje de batalha, né? E ele subiu na hierarquia militar lá agora, hein? Tá, com certeza. O robô avalia os armamentos dos Flaxans e diz que eles estão mais avançados e imunes ao fluxo temporal. E ele sugere, inclusive, um ataque nuclear. É aí que entra aquela piada... A piada do parafuso é aqui. Né? Que o Rex diz que o robô às vezes parece que tem um parafuso solto, mas o robô retruca dizendo, não tenho nem parafuso, todos os meus engates são magnéticos. Muito engraçado. É o Drax falando com o Star-Lord. Aí o robô dá uma surra em Invencível, né? O Caolho, né? Na roupa de batalha dele, dá uma surra. É exoesqueleto do Lex Luthor batendo no Superman. Isso. E ele quase morre, mas ele é salvo pelo Omni-Man. O Omni-Man dá um cacete nos Flaxans, que começam a fugir, porque o Omni-Man é foda. E aí, porque o Omni-Man foi pra dentro do portal, né? Ele foi atrás dos Flaxans, né? Aí quando ele foi atrás, o Mark caiu na besteira e falou, pai! A galera, pai! Gente. Ele é o pior protetor de identidade secreta do mundo. Expôs os poderes na escola, depois chama o pai de pai na frente de todo mundo. Né? Aí o Mark conta pra Debbie que o Omni-Man foi até a dimensão dos Flaxans e ela diz, tá, ela deve ter ido lá pra convencer eles de uma forma amigável, né? Como é que é a forma amigável do Omni-Man convencer os Flaxans a parar de atacar a Terra, Dourado? A animação dessa cena é muito bem feita, é muito caprichada. E a gente vê o que a gente... Vou fazer um spoiler. O que a gente queria ter visto o Capitão Pátria fazer em The Boys, a gente vê o Omni-Man fazer aqui. Que é ele mata todo mundo. Igual naquela cena dos Simpsons do filme. Ele mata todo mundo. Até os cientistas. Todo mundo. Até as crianças, filhas dos cientistas. Ele mata todo mundo. E enquanto isso a Debbie tá achando que ele tá conversando e pra ela é só uma terça-feira. Por aí. Aí no noticiário informam que os Guardiões Globais morreram e na ADG o Cecil recebe outra visita do Damian Darkblood vulgo Hellboy.
Aí o Hellboy, o Damian, diz a Cecil que só o Omni-Man e os Guardiões estavam na cena do crime. E ele acusa um deles de ser o culpado. E é nessa hora que eu calei, caralho, o Cecil é muito foda. Por quê? O Cecil ameaça mandar Damian de volta pro inferno se ele espalhar essa notícia absurda e manda o Donald vigiar os Graysons. Fim do episódio 2. Fiquem por aí, queridos ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá. E uma dica importante, pessoal, para quem por um acaso tá ouvindo o Nerd Maratonista e não assistiu a série, ou assistiu a série e tá relembrando, quando for assistir essa série, na TV, sem o celular do lado, porque pelo menos esses 2 primeiros episódios, a animação é belíssima. Depois eles vão usar um monte de gambiarra. Mas nesses 2 primeiros episódios é impecável. É realmente para ver. Fora o grudar o coração do fã. Ive sacaneado, né? Mas tudo bem. Mas isso só porque você conhecia como era antes. De mim passou batido. Cara, esse símbolo me chamou a atenção desde a primeira cena da Ive, porque, pô, tudo bem que, eu até já conhecia a personagem, mas não tinha me ligado na história do símbolo. Mas quando eu vi, porra, por que a Ive Atômica tem um símbolo de contra o feminismo? Não faz sentido nenhum. Ela é lésbica? Não, não é. Ela é antifeminista? Não, não é. Não faz sentido essa porra desse símbolo. Misógina? Não, não é. Foda-se, vambora.